Olá, pessoal! Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Terça-feira é dia da aula de língua portuguesa. Vamos começar na página que está aparecendo aí para vocês, que é a página 22, e nós vamos até a página 27, tá? Começando ali, verbete de dicionário. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre o que é o arco-íris, vocês pintaram o arco-íris na página anterior, vimos quais são as cores do arco-íris e hoje nós vamos estar continuando a ver sobre a palavra arco-íris, tá? Verbete de dicionário. O que é um verbete? São todas aquelas palavras que estão no dicionário, tá? Com o seu significado, às vezes com mais de um significado que uma palavra pode ter. As sílabas que fazem parte dela, também a forma correta de se escrever, né? E ali foi procurado no dicionário a palavra arco-íris. Na frente, nesse retângulo aí, tá aparecendo da mesma forma que está escrito no dicionário, o significado da palavra arco-íris. Arco-íris, substantivo masculino de 2 números, arco luminoso, colorido, que aparece no céu quando os raios solares brilham sobre gotinhas de água suspensas na atmosfera. Então, aí está exatamente como está no dicionário, tá? Viram que a palavra arco-íris aparece escrita 2 vezes no início, né? Primeiro ela inteira e depois na frente separada com pontinhos para marcar as sílabas que fazem parte da palavra. E aí, nessa primeira página, já tem algumas questões para serem respondidas sobre isso. A questão 2 e a questão 5 eu coloquei a resposta para estar auxiliando vocês, tá? Questão 2. Qual o significado de luminoso? Pesquise e registre aqui. Como eu sei que alguns não têm dicionário, então eu já procurei no dicionário o significado e já coloquei aí. É só dar uma pausa no vídeo e copiar. Qual é o significado de luminoso? É aquilo que emite luz, que é brilhante. 3. De acordo com o verbete, quando o arco-íris aparece no céu? De acordo com a informação logo acima, quando o arco-íris aparece no céu? Tá? Então, só tá respondendo aí de acordo com o que está escrito lá em cima, no verbete. 4. Essa definição de dicionário ajudou você a entender um pouco mais sobre o arco-íris? Explique. Então, é uma pergunta pessoal. Essa definição que tá falando aí, explicando sobre o arco-íris, ajudou você a entender melhor o que é um arco-íris? Se ajudou, você vai colocar que sim e o porquê. E se não, e o porquê também na frente. Tem que justificar a resposta. Pergunta 5. Qual é a finalidade do verbete de dicionário? Então, para que serve um verbete no dicionário? Já coloquei a resposta aí. Serve para informar o significado da palavra, tá? A principal função é essa. Outra função também é para se ver como se escreve a palavra de forma correta, tá? Mas pode estar colocando somente essa informação, até porque nem cabe aí as duas informações. Próxima página, página 23. Observe a capa do dicionário de onde foi retirado o verbete, depois faça o que se pede. Então, esse é um dicionário, tá? É o dicionário Aurélio Ilustrado. Além de ser um dicionário comum com as palavras, né, como a gente já está acostumado, ele é um dicionário ilustrado, ou seja, tem ilustrações, tem imagens de cada palavra que tem ali no dicionário, tá? É um dicionário que é feito para crianças, tá? Por isso que tem as imagens. Pergunta A, copie o título do dicionário. Qual que é o título dele que está aí na capa? Dicionário Aurélio Ilustrado. B. O que indica a palavra ilustrado nesse título? Então, ilustrado nesse título significa que há imagens, fotos, desenhos acompanhando alguns verbetes, tá? Então, é para assinalar a primeira resposta. C. Assinale o público a que esse dicionário se dirige. Ele se dirige ao público adulto ou infanto-juvenil, tá? Só assinalar a resposta correta também. Próxima página, página 24. Questão 7. Todo verbete é iniciado por uma palavra chamada de entrada,
tá? Então, a palavra aí mostra novamente o verbete e a palavra-chave é a primeira palavra, essa que tá destacada aí, que tá mais forte, tá em negrito. Pinte de verde é a entrada do verbete. É a palavra arco-íris, então você vai pintar de verde assim como eu fiz aí, tá? 8. Releia observando o formato arco-íris. Então, aí tá mostrando já a palavra separada por pontinhos. Essa palavra é composta, ou seja, é formada por outras duas palavras. Marque o sinal que as unem. Então, a palavra arco-íris, ela não é uma palavra só, são duas palavras. Arco e depois íris. Tem um sinalzinho entre as duas palavras que estão ligando elas. Esse sinalzinho, esse tracinho se chama hífen, tá? Então, você deve assinalar ali a palavrinha hífen. B. O que indica o ponto em cada palavra? Pessoal, então como eu falei para vocês, esse pontinho que tem aí na palavra, esses pontinhos, é o ponto que está indicando a separação silábica, tá? Então, ela tá escrito primeiro normal, ali no verbete, arco-íris, depois na frente ela tá separada por pontinhos, marcando a sílaba, tá? Resposta também já tá aí, é só dar uma pausa e copiar. D. Observe outras palavras retiradas do mesmo dicionário e que estão com o mesmo destaque. E aí aparece duas palavras retiradas do dicionário que também estão sendo marcadas por pontinhos, que é a palavra bicicleta e a palavra música, tá? O que essas sílabas têm em comum quanto à pronúncia? Então, quando você olha aí para a palavra bicicleta, você vê que o clé tá pintadinho, tá escrito mais forte. E a palavra música, o mu, também está escrito mais forte. Por que essas palavras estão escritas destacadas? Para mostrar para vocês que essas são as sílabas que a gente fala com mais força ao pronunciar a palavra, né? Música, bicicleta, é a sílaba que eu falo com mais força, é a sílaba tônica, tá? Então, essa é a resposta. São as sílabas tônicas das palavras. Algumas sílabas tônicas levam acento e outras não. Mas toda palavra tem a sua sílaba tônica, aquela que a gente fala com mais força. E, além do significado da palavra, que outras informações podem ser identificadas no verbete de dicionário? Viram que eu assinalei as três? Porque essas três informações também posso tirar do dicionário. A pronúncia da palavra, a separação de sílabas e a grafia. Grafia é a maneira correta de se escrever. Então, é só assinalar as três respostas. Próxima atividade, página 25, ordem alfabética. Ligue as palavras iguais escritas com tipos de letras diferentes. Depois, escreva a palavra com letra manuscrita. Então, nós já fizemos essa atividade, né? Semelhante a essa, que é para ligar a mesma palavra escrita com tipos de letras diferentes. A primeira coluna, letra de forma maiúscula. Segunda coluna, letra de forma minúscula. E a terceira coluna será para a letra cursiva, que é a letra de mão, tá? Viram que a água já tá ligado? Então, a água ali de forma maiúscula já ligou a palavra água de letra de forma minúscula. E na frente já está escrito água de letra cursiva. O mesmo vai se fazer com as outras palavras. Vai ligar a palavra céu de forma maiúscula, a palavra céu de forma minúscula e depois na frente escrever a palavra céu de letra cursiva. Lembrando sempre que tem criança que já está conseguindo fazer com mais facilidade, tem criança que ainda tem muita dificuldade. Então, a letra cursiva, aquele que consegue, faz como consegue. Aquele que ainda não consegue, o adulto pode estar fazendo bem fraquinho essa letra e pedindo para a criança apenas passar com lápis por cima. Assim ela já vai visualizando como é feita essa escrita e vai vendo como é o formato de cada letrinha, tá? Número 2. Em um dicionário, as palavras são organizadas em ordem alfabética. Leia as palavras do quadro e coloque-as na ordem que devem aparecer no dicionário. Então, no dicionário, as palavras elas estão organizadas em ordem alfabética, seguindo a ordem das letras do alfabeto. Aí, nesse quadro, aparecem algumas palavras. Vocês vão estar colocando essas palavras na ordem alfabética, seguindo a ordem das letras do alfabeto. Qual que é a primeira letra do alfabeto? A letra A. Então, vamos olhar se tem alguma palavra que começa com A. Tem a palavra água e a palavra arco-íris.
Então, eu escrevi lá já para vocês. Água e arco-íris. Depois vê se tem alguma palavra com B. Não tem nenhuma palavra com B. A próxima letra é a letra C. Tem a palavra céu. Aí eu já coloquei céu. Eu não fiz a resposta inteira, eu fiz o comecinho. O restante vocês vão continuar. Tem outra palavra com C, que é chuva. Então, tá? Coloca chuva também. Ai, professora, mas quando duas palavras começam com a mesma letra, o que eu faço? Como que eu faço para saber se eu escrevo primeiro água ou primeiro arco-íris? Se a primeira letra de ambas as palavras são iguais, eu vou olhar para a segunda letra, tá? Então, qual letra vem primeiro? O G ali de água ou o R de arco? Vem o G de água, então eu coloco primeiro água e depois arco-íris, tá? Aí céu e chuva. C e C tá igual, olha a segunda letra. Chuva, né? A segunda letra é H e céu é E. Qual vem primeiro no alfabeto? O E de céu, tá? Então é dessa forma que a gente deve prosseguir. Viram que eu já risquei as 3 palavrinhas que eu usei? Vai riscando também, que aí fica mais fácil para vocês não se perderem. Atividade 3. O que você considerou para descobrir a ordem alfabética dos pares de palavras que começam pela mesma letra? Água e arco-íris, céu e chuva. Então, foi o que eu falei, a segunda letra da palavra, tá? A resposta já tá pronta, é só copiar. Página 26, sílaba. Em um dicionário, as palavras também podem aparecer separadas em sílabas, como vimos, né? Separadas por pontinhos. Essas são separadas por um ponto, observe. Então, aí tem algumas palavrinhas que estão separadas em sílabas, assim como no dicionário, usando o pontinho. Então, água, céu, chuva, gotas, nuvem e sol. Observem que algumas palavras têm 2 sílabas, outras têm apenas uma sílaba, como a palavra céu e a palavra sol. Elas são formadas por apenas uma sílaba. Eu abro apenas uma vez a boca para falar essa palavra, céu, sol. Diferente de água, chuva, gotas e nuvem. Água, gotas, chuva, nuvem. São palavras formadas por 2 sílabas. E aí tá pedindo para escrever as palavras do quadro que são escritas com uma sílaba só e as palavras que são escritas com 2 sílabas. Então, quais são escritas com uma sílaba só? Céu e sol. E quais são escritas com 2 sílabas? Água, chuva, gotas e nuvem, tá? Sílaba tônica. Você já viu que no dicionário as sílabas pronunciadas com mais intensidade são indicadas com negrito. A sílaba tônica está escrita mais forte. Agora é sua vez. Leia em voz alta as palavras abaixo e pinte de amarelo a sílaba mais forte. Então aí as palavras aparecem novamente. Você vai ler elas e vai pintar de amarelo a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Água. Qual sílaba que eu falo com mais força? Sílaba A. Então, você vai pintar o A de amarelo. Céu é uma palavra formada por uma sílaba só. Então, você vai pintar a palavra céu inteira. Chuva. Chuva. Qual que eu falo com mais força? O chu. Então, eu pinto o chu de amarelo. E o mesmo vocês vão fazer com as outras palavras, tá? Letra B. Copiem as palavras que levam acento. Tem 6 palavras, né? Mas nem todas têm acento, apenas 2. Então, agora aí na letra B, você vai escrever as 2 palavras que estão recebendo o acento, tá? C. Pesquise em revistas e jornais palavras com 1 e 2 sílabas. No quadro abaixo, escreva-as indicando a separação das sílabas e pintando de amarelo as sílabas fortes. Então, não é para recortar e colar, tá? É só para pesquisar. Pode ser em revistinha, em livro, ou mesmo alguma palavra que você se lembre. Você vai escrever aqui no primeiro quadro uma palavra com 1 sílaba e do lado uma palavra com 2 sílabas, tá? Se você pode também estar separando essa palavra com 2 sílabas e pintando a sílaba mais forte de amarelo, como está sendo pedido, tá? Próxima página. Página 27. Descubra a palavra a que cada verbete abaixo se refere, tá, pessoal? Então, aí aparecem 4 verbetes do dicionário. Então, vamos lá para o primeiro. É um substantivo masculino, espaço onde estão as nuvens e no qual
se vê o sol, a lua e as estrelas. Do que será que está se falando? Do céu, né? Então, ali você completa com a palavra céu. Nessa atividade tem já o significado de 4 palavras e você tem que descobrir de qual palavra está sendo falada, tá? Mas eu vou falar para vocês para ajudar. Segundo verbete. É um substantivo feminino, é um vapor de água que cai das nuvens em forma de gotas. O que é um vapor de água que cai das nuvens em forma de gotas? A chuva, né? Próximo. Substantivo feminino, pequena quantidade de líquido que ao cair toma forma arredondada. É a gota. E a última, substantivo masculino, estrela em torno da qual giram a Terra e os outros planetas do sistema solar. O calor do sol não foi brincar na rua porque o sol estava muito quente, tá? Aí é a palavra sol, certo? Então as palavras são céu, chuva, gota e sol. A última atividade, leia e complete o texto com as palavras do quadro abaixo. Então aí nesse retângulo tem as palavras que devem ser usadas para completar as frases abaixo. Céu, sol, água, luz e cores. São 5 palavras, cada uma tem o seu local correto lá embaixo para estar sendo escrita, tá? Vocês viram que esse pequeno textinho está escrito de letra cursiva. Então, na hora de completar, tem que seguir a letra cursiva. Se for muito difícil, como eu falei, pode estar escrevendo e pedindo para a criança escrever por cima. Ou de letra de forma, se não conseguir, tá? Vocês viram que português tem uma maior quantidade do que as outras matérias, né? Tem mais quantidade que ciências, tem mais quantidade de páginas do que história e geografia. Então, pode estar dividindo, fazendo um pouco hoje e um pouco amanhã, tá? Amanhã a história vai ser uma página só, uma pesquisa. Então, pode estar fazendo um pouquinho hoje, um pouco amanhã. E assim que terminar, me enviem as fotos, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo a todos. Tchau, tchau.